Amanhã, o Flamengo entra em campo para um dos duelos mais esperados do Campeonato Brasileiro. O time carioca enfrentará o Internacional em uma partida que promete ser eletrizante, com duas equipes de peso disputando os 3 pontos de olho no topo da tabela. E enquanto a torcida rubro-negra se prepara para mais uma grande batalha, os olhares estão voltados também para o trabalho do técnico. Que nesse momento da carreira, depois de ter vivido tantas coisas e em tantos modelos de jogos diferentes, taticamente falando, então acredito que eu conseguiria me adaptar dependendo do meu companheiro ao lado, dependendo do adversário. Então aprendi muito nessa jornada. E respondendo a tua pergunta, a minha posição que eu me sinto mais confortável é aquela de 5 para poder ajudar na construção, na saída de trás, para poder quebrar a pressão do adversário e facilitar assim o jogo dos meus companheiros, mas sem problema nenhum de jogar como segundo volante também. Me sinto super confortável nas duas posições. Agora foi. Tudo bem, Jorginho? Lucas Seno, do Grupo Globo. Queria saber de você como está a sua condição, porque há uma grande expectativa para que você já estreie no dia 16. Como está seu condicionamento físico, questão de poder jogar 90 minutos, de repente até uma possibilidade de ser titular? Acredito que a condição seja algo que eu vou descobrir um pouquinho agora nos próximos dias também, porque tive uma parada, que o último jogo foi dia 25 de maio, mas me sinto muito bem, fiz todos os exames, já treinei hoje e estou me sentindo bem e com muita vontade de jogar. Aí a questão dos 90 minutos ou a questão de começar jogando aí já não é comigo. Boa tarde, Jorginho. Léo José, do Coluna do Fla. Enquanto você jogava no Arsenal, você já tem algumas credenciais para treinador, né? Uhum. Então, aqui no Flamengo a gente vê o Felipe Luiz, que até temporadas atrás aí era jogador. Você pretende seguir esse passo do Felipe Luiz de, quando acabar a carreira de jogador de futebol, se tornar treinador? Já tá querendo me aposentar, cara? Acabei de chegar, cara. É algo que vem desenvolvendo muito dentro de mim e sempre senti assim que tinha esse algo natural para poder seguir essa carreira, porém era algo que tinha muita dúvida, ainda tenho, mas tinha mais dúvida antes, pelo fato de quanto tempo, quanto você tem que investir mais ainda sendo treinador. Então era algo que eu tinha bastante dúvida. Aí eu decidi começar fazer as qualificações, né? E do primeiro dia, quando eu fui treinar os meninos de 14 anos, 13, 14 anos, meio que me apaixonei. Então acredito que possa ser uma linha do futuro que eu possa pensar, mas não agora. Jorginho, boa tarde, aqui à sua direita. Fernando Silva, tudo bem? Tudo bem. É natural que jogadores que atuam em outros continentes não acompanhem com tanto afinco o futebol brasileiro, né? Às vezes por falta de tempo, ou interesse, até horário. Horário. Eu queria saber de você, de toda essa sua carreira na Europa, se você acompanhava o futebol brasileiro ou algum time específico, ou se de repente isso se tornou parte da sua vida após o início das negociações com o Flamengo. E se me permite, eu queria perguntar também se você se considera um jogador que tem uma facilidade de se adaptar a uma nova realidade, no sentido de que aqui no Brasil a gente tem muitos jogos com um espaço curto de tempo entre um e outro, viagens longas aqui dentro do Brasil e no continente também por conta da Libertadores. Obrigado, Jorginho. De nada. Esqueci tua primeira pergunta. Sobre acompanhar o futebol brasileiro. Ah, tá, desculpa. Não acompanhava muito, sinceramente, pela correria e sinceramente pelo fuso também, que era bem complicado. Então meio que perdi um pouco o contato com o futebol brasileiro por vários anos. E começou um pouquinho a voltar esse contato com o futebol brasileiro, não agora, uns 2 anos atrás, talvez 3 anos atrás. E aí depois que começaram essas negociações e começou a conversa, então aí foi onde eu comecei a acompanhar bem mais. E sobre a adaptação, acredito que eu seja um cara que goste, que consiga se adaptar bem às mudanças. Minhas mudanças começaram cedo na minha vida, quando eu tinha 13 anos. Tive que me adaptar muito
a muitas coisas, então eu adoro desafios, então acredito que esse é mais um desafio que eu tô muito motivado para ter. De nada. Jorginho, bom dia. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo, bem-vindo ao Flamengo, ao Rio de Janeiro. Obrigado. Nas primeiras palavras do José Boto aqui com você, logo que vocês chegaram, ele reforçou a importância da sua chegada técnica para o time, que é um reforço de peso, e também para a marca Flamengo, disposição mundial. O Flamengo tem feito movimentos assim ao longo dos últimos anos de trazer jogadores que têm uma carreira consolidada na Europa, jogadores mundialmente conhecidos, e com você não está sendo diferente. Como que para jogadores na Europa hoje, brasileiros que atuam na Europa, veem o Flamengo como marca e grandeza por tudo que vem acontecendo nos últimos anos, e inclusive agora com essa possibilidade também de disputar a Copa do Mundo de Clubes? Isso eu posso responder por mim, né? Pelas outras eu não sei, mas acredito que o principal é o seu desempenho em campo. Então eu chego com muita motivação, com muita vontade de poder agregar a esse elenco que já é grande e que tem muito potencial para poder ter grandes resultados, e aí sim a marca Jorginho pode ajudar o Flamengo. Mas o primordial é você render e você suar a camisa e representar bem essa nação, que é o mais importante. Boa tarde, Jorginho, tudo bem? Aqui, Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV. Jorginho, a gente soube que você também recebeu algumas sondagens, né? O Flamengo vem conversando com você já desde janeiro, se eu não me engano. E eu queria saber de você o porquê de você ter optado por estar aqui nesse momento, né? E também falar um pouquinho sobre a sua expectativa nesse sentido desses 3 anos e meio de contrato, né? Mas no caso é saber realmente em relação a você ter optado por estar aqui. A gente sabe que recebeu algumas sondagens de clubes da Europa, inclusive, e é a sua primeira jornada aqui na América do Sul. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como eu falei antes, acredito que tenha chegado o momento de poder voltar e poder criar minha história no país onde eu nasci e cresci. Eu nunca tinha jogado aqui, e depois de ter passado por 2 países importantes e ter deixado meu legado lá, tinha vontade de vir bem para poder criar a minha história no meu país e poder deixar o meu legado aqui também. E optar pelo Flamengo hoje é fácil, né? E acredito que seja um clube e o elenco, as características dos jogadores, do treinador, acredito que se encaixam muito bem para as minhas características de jogo. Então acredito que tenha sido a melhor opção. 5 meses de espera, hein, gente? Depois de tanto tempo fora, que essa oportunidade apareceu, e apareceu no momento certo também. Poder voltar para o meu país depois de tantos anos foi algo que sinceramente me surpreendeu um pouco, mas estou muito feliz com essa oportunidade. Quero poder viver ela da melhor maneira possível, e sendo com um clube como esse te dá só mais motivo de vontade de querer viver isso, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, e obviamente pelo apoio dessa nação maravilhosa que eu sempre acompanhei de longe. Jorginho, bom dia. Porque queria que você explicasse como foi. Você me falou lá no hotel ontem que ela está querendo aprender português, né? Sim, acredito que isso também tenha sido parte do processo, porque minha família é muito importante para mim e a felicidade dela é importante para mim também. E ela nunca viveu fora de Londres, então eu sabia que seria uma mudança grande, então seria importante ter a certeza de que ela poderia ser feliz onde a gente fosse. Então acredito que, digamos, o sim dela seria muito importante para poder tomar essa decisão, que era uma vontade minha também, mas eu não tomaria uma decisão se fosse fazer ela infeliz em um lugar onde ela não pudesse se adaptar ou que ela não pudesse viver. Então acredito que ela tenha sido um fator importante também. De nada. Jorginho, aqui à sua esquerda, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Falar de campo e bola, você ao longo da sua carreira teve
algumas mudanças de posicionamento. Eu acho que com todo jogador isso vai acontecendo também, o tempo vai passando, você vai se readequando. Hoje você se considera um camisa 5 ali, um guardião da zaga, o cara que rouba a bola e começa as jogadas, ou você já se vê mais na condição de um segundo homem do meio de campo, aquele camisa 8, o cara que joga ali já ajudando mais na criação das jogadas? Entre essas duas posições, em qual você se vê mais à vontade nesse momento da carreira? Obrigado. Acredito que... Há 2 meses, Jorginho chegou ao Flamengo com uma missão clara: reestruturar a equipe, corrigir os erros, ajustar a postura, e falou com propriedade sobre o que esperava de seus jogadores, especialmente quando se tratava de desafios pesados e confrontos contra times tradicionais do Brasil. Ao ser apresentado, Jorginho foi enfático: estamos cientes da responsabilidade que temos. O Flamengo tem uma camisa pesada, uma torcida exigente, e enfrentaremos times fortes no campeonato, como o Internacional. Nosso foco é preparar a equipe para esses confrontos, com intensidade, com a alma do Flamengo, mas também com a cabeça no lugar.